a todos. Obrigada por estarem aqui e obrigada por me convidarem a fazer parte deste evento. É um grande gosto estar aqui. E eu era para vestir a minha camisola também, mas entretanto já me tiraram a ideia. Como o Papa Francisco plagia a ideia, o Padre Paulo também plagia ideias, e portanto eu já não vou vestir a minha camisola, mas eu estou aqui, presente. Gostava de ter a minha apresentação, se pudesse ser. Eu venho hoje falar-vos de fazedores, de gente que pensa, faz acontecer e cria negócios. Eu sou jornalista há quase 10 anos. Escrevo, na verdade, há quase 12 anos e escrevo sobre fazedores, sobre gente que cria negócios há quase 10. Eu considero-os os novos navegadores portugueses. Há muita gente que fala destes novos fazedores como sendo os novos descobridores, os portugueses que saíram do Cais das Colunas, em Lisboa, para descobrir o mundo em barcos. Ok, como é que eu posso mudar os slides ou não lá em cima? Este é o Jaime. O Jaime é fundador da Codacy. Não sei se vocês já ouviram falar desta empresa. A Codacy é uma empresa tecnológica que tem um escritório em Lisboa e tem outra em Nova Iorque e que corrige código de programação em tempo real. Ou seja, eu sou um programador, estou aqui em Cascais a programar e há outra pessoa que pode estar em qualquer parte do mundo a corrigir o código. Ou seja, isto poupa muito tempo às empresas tecnológicas que não perdem tempo a errar, ou seja, que erram e que são imediatamente corrigidas. Quando se fala de fazedores é muito importante isto. É muito importante falhar muito rápido para não cometermos grandes erros. Não é? Porque quanto mais tempo nós demoramos a perceber aquilo que estamos a fazer mal, mais tempo demoramos a corrigir. Quando corrigimos, às vezes repetimos erros. O Jaime está ali do lado esquerdo, está acompanhado do Carlos, do João Vasconcelos e do Miguel Santamaro. São 4 pessoas muito importantes do ecossistema português. Isto foi no palco do Web Summit, na primeira vez que o Web Summit se realizou em Lisboa. Vocês conhecem o Web Summit, certo? Já ouviram falar? É a maior conferência de empreendedorismo e tecnologia do mundo e está em Lisboa desde 2016. O trabalho foi do governo, foi de todo o ecossistema empreendedor e foi destes 4 também, sobretudo do João, que morreu o ano passado, mas que teve um impacto brutal naquilo que é o ecossistema de empreendedores portugueses neste momento. Oi? Estas são a Filipa e a Lara, são fundadoras da Chic by Choice, uma startup que já morreu, foi à falência o ano passado, mas a Filipa e a Lara criaram um negócio de aluguer de vestidos de luxo. Então o que elas faziam era basicamente, tinham um site onde vocês podiam alugar um vestido para ir a uma festa sem gastar muito dinheiro, e alugavam-no por 2 dias e depois devolviam-no, e a empresa acabou. Porque nestas coisas de startups nós precisamos de muito dinheiro para crescer muito rapidamente e elas estavam prestes a fechar uma ronda de financiamento e um dos investidores não alinhou na ronda, voltou atrás com a palavra, talvez porque os números não agradaram, talvez porque elas não estavam a crescer como deveriam e elas tiveram de despedir quase 20 pessoas que trabalhavam com elas e acabaram o negócio. E esta é a Cristina Fonseca, é fundadora da Talkdesk, cofundadora, com o Tiago Paiva. A Cristina e o Tiago tinham acabado o curso no técnico e decidiram concorrer a um programa nos Estados Unidos de uma aceleradora americana para ganharem um computador, um Mac. Com a ideia da Talkdesk, que é uma empresa de software que cria serviços de atendimento para clientes, ou seja, quando nós ligamos para uma empresa com uma queixa, com uma dúvida, com uma questão, é a Talkdesk que normalmente dá a possibilidade das pessoas que estão do outro lado do telefone saberem mais informação sobre nós, sobre aquilo que nós já consumimos naquela empresa, sobre o serviço que temos disponível, os nossos hábitos de consumo. Portanto, a Talkdesk possibilita que haja mais informação sobre a pessoa e, portanto, a empresa presta um melhor serviço e um serviço mais rápido. E é o último unicórnio português. Não sei se sabem o que é um unicórnio, eu acredito em unicórnios. O unicórnio é uma empresa avaliada em mais de $1.000 milhões. Normalmente esta avaliação é uma avaliação que é feita com base naquilo que é o negócio da empresa, naquilo que é o seu potencial de crescimento e também em rondas de financiamento que as empresas levantaram.
A Talkdesk, o ano passado, tornou-se um unicórnio, o terceiro unicórnio com ADN português. O primeiro é a Farfetch, um marketplace de luxo. O segundo é a OutSystems, uma empresa que também faz software de informática. E a terceira é a Talkdesk, só temos três por enquanto. Mas muitos destes fazedores, muitas destas pessoas e também nós, muitas vezes só somos um cavalo raro. Somos um cavalo estranho em vez de sermos um unicórnio todos os dias. E é sobre isto que eu escrevo. Ao longo destes últimos 10 anos entrevistei mais de 1000 fazedores, 1000 pessoas que criaram, que fundaram e que às vezes fizeram morrer negócios. E muitas destas pessoas questionam quando eu vou ter com elas e perguntam-me o que é que eu vi de especial nelas. O que é que o negócio tem de especial, se está nos primeiros dias, se ainda não tem quase clientes, se ainda só tem um mercado nacional. Sentem-se cavalos raros, como nós muitas vezes nos sentimos. Eu também me sinto às vezes. Queria falar-vos um bocadinho da minha profissão e também da vida em geral. A curiosidade é uma das características fundamentais para se ser um fazedor e para se ser um jornalista. Nós temos de ter curiosidade em relação ao mundo, temos de observá-lo, temos de fazer perguntas, temos de encarar as coisas não como dados adquiridos, mas como coisas que nós podemos conquistar de alguma maneira e que podemos descobrir mais sobre elas. O professor Bento estava a dizer que eu muitas vezes me escondo atrás de teclados para escrever histórias. Passo muito tempo a entrevistar pessoas, a escrever as suas histórias, mas porque eu descobri que um dos propósitos da minha vida, a razão pela qual eu me levanto de manhã, é contar estas histórias, é amplificar histórias de pessoas que muitas vezes, tantas vezes, não têm essa voz ainda com elas, ainda não descobriram, têm o poder, mas não têm a ferramenta para o usar. E portanto, eu acho que quando nós descobrimos aquilo que nos faz levantar de manhã, a razão pela qual nós temos alguma coisa para fazer, não é? Nós temos um propósito, nós podemos mudar alguma coisa no mundo. A minha é contar estas histórias, é poder amplificar estas vozes que não são conhecidas, é poder questionar, é poder permitir-lhes validar os seus negócios, porque quanto mais nós comunicamos com os outros, quanto mais nós contamos aquilo que nos motiva, aquilo que nós andamos a fazer, mais depressa essas ideias serão validadas, ou não, e mais depressa nós podemos corrigir outra vez, podemos corrigir aquilo que andamos a fazer e podemos fazer melhor, podemos mudar a vida de outras pessoas. O ecossistema empreendedor português, esta última vaga, eu penso que nasceu, é contemporânea à crise, não é? Vocês provavelmente têm poucas memórias dessa altura, de há 10 anos, mas há 10 anos Portugal viveu uma crise brutal, não é? Como vocês sabem, como ouvem dizer, e nesta altura havia muito poucas incubadoras e aceleradoras de empresas. Nós passámos de 8 a 80, nós neste momento temos quase 200 incubadoras e aceleradoras mapeadas em Portugal. Não sei se vocês sabem o que são incubadoras e aceleradoras de empresas. São sítios onde se constroem ecossistemas, onde se constroem comunidades e onde as empresas podem crescer com pessoas ao lado que estão exatamente a viver os mesmos desafios, não é? As mesmas situações. E, portanto, quando nós temos uma pessoa ao nosso lado que está exatamente a viver o mesmo que nós, ou que já viveu aquilo que nós estamos a viver, ou com o qual nós nos identificamos, é muito mais fácil nós prosseguirmos caminhos, porque nós sentimos-nos acompanhados, sentimos que temos ali uma zona de conforto, uma zona onde nós podemos ser frágeis, vulneráveis, ou fortes, ou vaidosos, ou o que quer que seja, e temos ali uma rede de apoio onde podemos refugiar-nos quando é necessário, onde podemos sentir-nos protegidos e onde podemos ter este apoio de nós podemos pôr a mão para o outro subir, não é? Podemos empoderar os outros também de alguma maneira. São números do ecossistema empreendedor de 2017, 2018 já são os últimos que existem ainda, mas os números aumentaram um bocadinho em relação a 2017, mas não muito também. O que eu queria dizer também é que, além destas estruturas que muitas vezes antigamente estavam ligadas só a universidades, ou seja, as universidades criaram estes departamentos de apoio para que as pessoas, quando acabassem os cursos ou quando ainda durante o curso quisessem lançar um negócio, pudessem ter esta rede de apoio.
Agora, muitas vezes as autarquias estão envolvidas nestes processos também. Cascais tem vários incubadores de empresas, tem a fábrica de startups aqui perto, tem a DNA Cascais e tem outros projetos ligados ao empreendedorismo. E a verdade é que a existência destes sistemas, destes ecossistemas, também nos ajuda a, se nós quisermos criar um negócio nosso, a que possamos fazê-lo de uma maneira mais simples e também nos capacita de alguma maneira a processar estas estruturas ao nosso lado, é porque alguém já conseguiu e é porque nós também podemos conseguir. O Velho do Restelo, eu falava-vos há pouco dos descobrimentos. O Velho do Restelo é aquela figura que vocês conhecem, muito nostálgica e muito portuguesa, que ia dizer aos descobridores para não irem porque era muito perigoso e porque o mar ninguém sabia e porque lhes iam acontecer coisas más. O Antivelho do Restelo é uma brincadeira, mas é uma figura, é um termo que o Pedro Oliveira, um dos fundadores que eu entrevistei para escrever o livro, falou na altura, e é aquilo que é um fazedor. Um fazedor é um Antivelho do Restelo, porque o fazedor, além de dizer não vai descobrir o mundo, vai mostrar aquilo que estás a fazer, vai ter impacto, procura o teu impacto, ele também diz vai que eu vou contigo, eu dou-te apoio, eu vou estar ao teu lado. Outra das características que os jornalistas têm de ter e que os fazedores têm muito de ter é a coragem. Nós temos de ter... é quase um salto de fé nós podermos empreender estes projetos na nossa vida. Estou a falar não só de projetos empresariais, mas de projetos próprios, de coisas que nos fazem crescer, de coisas que nos fazem mudar, de coisas que nos fazem evoluir. E é um salto de fé nós podermos ainda em Portugal, e há realidades completamente diferentes, não é? Mas em Portugal nós podermos... É muito fácil, vocês não sei se já ouviram falar da Empresa na Hora, uma medida de simplex do governo que permite criar uma empresa num minuto. Vamos registrar a empresa e criamos a empresa. Mas criar uma empresa não é construir uma empresa. Há muito antes desse momento e muito depois desse momento. E tudo o que há nesse processo é um caminho sinuoso, de pedras, de muitas dificuldades, e portanto não acreditem quando vos dizem que é fácil criar um negócio, porque não é. Mas também não acreditem que vai de certeza falhar, porque também não é certo, não é? Portanto, eu acho que os primeiros passos que se dão quando se criam este tipo de empreendimentos são saltos de acreditar em nós e de não ouvir muito do ceticismo que há à nossa volta, porque muitos destes empreendedores que eu entrevistei, as primeiras palavras que ouviam de outra pessoa quando lhes contavam que iam despedir-se para criar um negócio ou que iam sair da universidade e não iam procurar emprego numa empresa, que iam criar o próprio negócio, era não faças isso, és maluco, agora vais deitar tudo a perder, vais criar um negócio teu, mas onde é que estás com a cabeça? E este ceticismo é muito comum. Eu acho que nestas primeiras fases, quando estamos a começar alguma coisa, temos de obviamente pesar essas questões, mas acreditar que podemos ser capazes de fazer aquilo que ninguém que acredita. Falávamos há pouco de liberdade também, e eu acho que esta é uma questão muito importante. A liberdade para falhar. E isto não tem só a ver com o dinheiro que nós temos poupado para fundar um negócio, ou não tem a ver com uma família que temos de sustentar, que são tudo características válidas e que são tudo razões válidas para não apostar em alguma coisa. Mas a liberdade para falhar tem muito mais a ver com aquilo que nós sabemos de nós e com aquilo que nós sabemos dos outros, com aquilo que nós queremos mudar também. E, portanto, permitir-nos falhar, permitir-nos arriscar, seja qual for o caminho, é uma lição que eu aprendi com estes mais de 1000 fazedores que eu entrevistei e que é uma lição que eu levo para a vida. Que temos de nos dar esta liberdade de poder cair e de nos levantarmos de novo, porque a resiliência é outra das características destas pessoas, não é? São pessoas que falham muito e que se levantam outra vez, falham e voltam a tentar, falham e voltam a tentar. Mas é fundamental.
toupeira. As toupeiras veem muito bem debaixo de terra e depois, à luz, ficam um bocadinho baralhadas. Não conseguem ver nada. E às vezes um empreendedor tem estes caminhos de iluminação onde quase não consegue ver-se, não é? E depois só no recolhimento e a equipa, com equipas muito estreitas muitas vezes, porque estas pessoas criam negócios com equipas muito pequenas, só aí é que conseguem confessar as suas próprias debilidades e vulnerabilidades. E pronto, sejam também, eles também são estes animais sensíveis à luz. Outra coisa que eu aprendi foi que a ideia não é mais importante. Isto era para vos dizer que acreditar que há unicórnios, que existem unicórnios, porque de facto estas pessoas, que são pessoas resilientes, que voltam a tentar, que falham, que voltam a tentar, que ouvem de todos os lados e às vezes continuam a acreditar naquilo que querem fazer, muitas vezes por caminhos que são complicados. Eu acredito em unicórnios porque eles existem. Há 3. Aprendi outra coisa, que a ideia não é mais importante, nunca. Muitas vezes há pessoas que me perguntam, então, mas tu conheces tanta gente com tantas ideias, que criam tantos negócios, há-me uma ideia para eu começar um negócio, gostava tanto de sair da empresa onde eu estou, gosto do trabalho que estou a fazer. Mas a ideia nunca é o mais importante. O que é importante, e estes fazedores dizem isso, mais de 99% daquilo que é um projeto, daquilo que é uma empresa, como a OutSystems, como a Farfetch, como a Soldesk, como a Uniplaces, todas estas empresas, não é a ideia, é a execução, é a maneira como se fazem as coisas e a alma que se põe nas coisas. Costuma dizer-se que o segredo é a alma do negócio, mas eu acredito que a alma é o segredo do negócio. A maneira como nós fazemos as coisas, a paixão que pomos nas coisas, acho que é fundamental para conseguirmos que as coisas vão a bom porto e consigamos concretizá-las e consigamos contagiar as pessoas à nossa volta. No outro dia estava a ouvir um podcast, eu ouço muitos podcasts portugueses e internacionais. Estava a ouvir sobre empreendedoras, mulheres, e elas falavam de uma coisa engraçada, de quando passamos de amador para profissional, e que muitas vezes neste caminho entre o amador, a pessoa que ama aquilo que faz, e o profissional, uma pessoa muito mais focada, não é? Muito menos emocional, esta é a ideia que nós temos, nesse caminho às vezes perde-se a alma do negócio, porque as pessoas começam a preocupar-se muito mais com outras coisas e esquecem-se daquilo que as levou ali, no caminho do passado, que não se pode mudar, mas o caminho que as levou ali. E é essa a essência destes negócios, que mudam a vida das pessoas. Isto tem a ver com o meu trabalho, escrever para não esquecer. Ainda ontem falava com uma amiga sobre a importância de documentar os processos. Eu acho que a profissão de jornalista e nestes últimos dias tem sido, como vocês sabem, têm saído muitas notícias importantes relacionadas com corrupção e com... ainda ontem houve uma notícia de uma pessoa que alegadamente se suicidou resultado destas histórias da Isabel dos Santos. Vocês de certeza que devem ter ouvido falar, mesmo que não acompanhem muitas notícias, tem sido a realidade noticiosa dos últimos dias e, portanto, tenho refletido um bocadinho sobre esta paixão que é o jornalismo e que é contar histórias e que é amplificar estas histórias, e também o impacto que nós temos e a responsabilidade enorme que todos temos, não só os jornalistas, mas neste caso muitos jornalistas, na vida das pessoas sobre as quais escrevemos. Eu tenho consciência de que as pessoas sobre as quais eu escrevi nos últimos anos, muitas destas empresas cresceram muito, a exposição delas cresceu, o escrutínio cresce com a exposição. As pessoas são muito mais criticadas publicamente e nós temos um papel enquanto sociedade de sermos muito responsáveis em relação e face ao impacto que nós temos na vida dos outros. Nós podemos falar das pessoas e isso, magoá-las, estas consequências que temos na vida dos outros, o impacto que temos naquilo que os outros fazem depois e naquilo que se reflete no amor próprio dos outros e naquilo que os outros fazem, deve ser para nós também uma prioridade neste sentido. E escrever também é isso, escrever para não esquecer, escrever para eternizar estas histórias, escrever para que possamos aprender todos.
Eu escrevi o livro dos Fazedores, vocês verem a capa, depois há ali um slide. É um livro pequenino. É um livro que tem 15 histórias, mas que além destas 15 histórias é um retrato daquilo que é o ecossistema empreendedor dos últimos 10 anos. E eu acho que este ecossistema empreendedor diz muito sobre nós, enquanto país, enquanto pessoas, enquanto resilientes à crise, àquilo que o mundo dizia de nós, ao que a Troika dizia de nós, deixava de nós, ao que nós próprios, àquilo que era a nossa confiança, que era o nosso amor próprio. E eu acho que descreve, sobretudo, uma alteração na nossa maneira de ser. Eu acho que nós, portugueses, mudámos muito nos últimos anos. Acho que nos tornámos mais confiantes, acho que passámos a acreditar que tínhamos um país fantástico, com pessoas extraordinárias, com um talento brutal, que é querido por todo o mundo. Nós vamos para qualquer lado e somos bem-sucedidos. Nós temos o Cristiano Ronaldo, nós temos o António Guterres, nós temos tanta gente conhecida a nível internacional, que é valorizada. Temos talento de facto extraordinário e precisamos de nos agarrar a isso quando muitas vezes não confiamos em nós, quando não confiamos naquilo que nós somos bons a fazer. Eu lembro-me sempre, quando penso na minha profissão, lembro-me sempre de um livro que eu li na vossa idade, o Sermão do Santuário aos Peixes, do António Vieira. Gostei muito do livro. Eu sei que não é consensual, mas eu gostei muito do livro e faz muito pensar aquilo que eu faço todos os dias. Eu vou ter com pessoas, escrevo a história delas, ouço aquilo que elas têm para me contar e escrevo a história delas. E estes peixinhos que estão ali ao lado do tubarão e que comiam os restos que o tubarão deixa, muitas vezes me fazem pensar na minha história de profissão. Porque os jornalistas são como os pregadores, alimentam-se das histórias dos outros, alimentam-se da comida dos outros, para depois poderem crescer, não é? Por isso é que eu também vos falava dessa questão da responsabilidade. Eu acho que os pregadores são considerados uns maus peixes, não é? Porque se alimentam do resto dos outros. Eu acho que os jornalistas também podem considerar-se maus, mas eu tento ser boa. Eu tento contar bem as histórias, eu tento pensar no impacto que estas histórias e que alguns detalhes que as pessoas me contam podem ter se forem publicados, se forem veiculados e se forem conhecidos por outras pessoas. E às vezes eu até não conto determinadas coisas nas notícias, porque às vezes acho que as pessoas nem se apercebem daquilo que estão a dizer e depois podem ser mal interpretadas também. Eu trabalho no ECO neste momento, é o Jornal de Economia Online. Eu sou editora de empresas e no ECO nós cobrimos muitas áreas, cobrimos as áreas mais aborrecidas, como macroeconomia, finanças, emprego, impostos, que são áreas que têm muito impacto na vida das pessoas, mas que não são especialmente atraentes. Mas eu cubro a parte boa, que é a parte da inovação, das novas empresas, dos empreendedores. E fiz este projeto engraçado que se chama Volta a Portugal em Incubadoras. Então eu andei pelo país inteiro a fazer reportagens e a tentar perceber que tendências e que tipo de pessoas é que criavam negócios também noutras partes do país, que são um bocadinho interiores, não é? Que são mais longe das grandes cidades, onde não há tantos eventos, onde não há tantas iniciativas. E de facto há aqui perfis que são comuns, independentemente do sítio onde nós vivemos. Como dizia António Queiro, eu não sou do tamanho, eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. E a verdade é que, por mais que nós sejamos às vezes baixinhos em altura, eu acho que o que nos define é muito mais aquilo que nós vemos, para onde é que nós olhamos. Um bocadinho da minha história. Eu estudei jornalismo e ciências da comunicação na Nova, em Portugal. Depois fiz Erasmus em Espanha, em Madrid, e fiquei completamente apaixonada por viajar e por viver fora. Mudei-me em 2013 para a Argentina. Estive a fazer um mestrado lá e a trabalhar no jornal, no La Nación. Depois ganhei uma bolsa, fui para Nova York. Aqui nesta fotografia eu estou com um jornalista, o Ian Turbina, que é um jornalista do New York Times, um jornal que vocês já devem ter ouvido falar, e ali na Associated Press, que é uma agência internacional de notícias. Eu fui visitar a redação, tentei ao máximo aproveitar o mês que estive lá.
Para vos dizer que nada disto, eu ganhei uma bolsa, mas eu guardei todos os dias de férias desse ano e trabalhei fins de semana para guardar folgas para poder ir um mês inteiro. Porque às vezes, nem sempre, as empresas onde nós trabalhamos, os sítios onde nós trabalhamos tantas horas por dia, nos dão a possibilidade de nós podermos crescer também neste sentido. Portanto, eu guardei todos os dias de férias e nesse ano, não tive férias, eu fui para Nova Iorque um mês trabalhar todos os dias. E aqui era o Web Summit, o primeiro ano do Web Summit em Lisboa, com a equipa do ECO. É uma feira com 70 mil pessoas. Não sei se algum de vocês já foi ver. Eles normalmente oferecem bilhetes a estudantes de um dia. E realmente um universo enorme, mas é uma oportunidade única de podermos conhecer pessoas que nunca veríamos se não fosse um evento assim. E portanto é uma enorme panela de histórias e eu só queria contar todas. A capa do livro e algumas das citações dos empreendedores que eu escolhi para contarem esta história do Portugal empreendedor. Como eu vos disse, são 15 histórias, mas são interligadas, não são histórias independentes. O que eu quis foi que isto parecesse uma história contada por alguém que viu de cima tudo a acontecer e com estas personagens todas que contam na primeira pessoa as dificuldades, as dúvidas e aquilo que fizeram bem, para depois os outros que vêm a seguir poderem refugiar nestas histórias e nestas inspirações para fazerem o mesmo. Depois, só para terminar, eu acho que não se lê bem, mas diz ali outra fina história que eu quero contar. Cada um de nós tem esta responsabilidade de definir a própria história, de poder escolher. Nós temos a felicidade de ver um país onde nós podemos ser o que quisermos. E portanto o que eu queria que vocês soubessem é que nós contamos com temos pessoas à nossa volta que nos inspiram todos os dias. Os meus fazedores são algumas dessas pessoas e que podemos encontrar essa inspiração em qualquer pessoa ao nosso lado, e só estamos atentos. Mas que a história que nós escrevemos depende só de nós, depende sobretudo de nós. E portanto cada um define a história que quer contar. Cada um pode ser o que quiser, como vem ali naqueles livros. Isto é uma citação da Filipa, que falhou, a Filipa Neto, e ela diz que quando não fazes nada de mal. E é verdade, parece óbvio, mas se nunca tentarmos, nunca vamos saber se somos capazes. E portanto, o que interessa é tentar, fazer e depois se ver. E aqui é para vocês me seguirem no Instagram.